Boa noite, meus irmãos. Segunda-feira, 5/7/2021. Que a paz de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, esteja com todos. Mais uma noite de luz, de paz e de amor. Muito obrigado, meu Deus, por mais essa oportunidade de trabalho. Hoje, com mais uma reunião pública virtual. Hoje, a nossa irmã Marcele vai ser a expositora da noite. Ela vai falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, itens 7 e 8. Deixar os mortos o cuidar de enterrar seus mortos. E a prece final vai ser feita pela nossa irmã Débora. Então, meus irmãos, vamos fazer a nossa página inicial, iniciando a nossa página inicial, do livro Vinha de Luz, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. A lição é a 105. Paz do mundo e paz do Cristo. A paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Jesus, João capítulo 14, versículo 27. É indispensável não confundir a paz do mundo com a paz do Cristo. A calma no plano inferior pode não passar de estacionamento. A serenidade das esferas mais altas significa trabalho divino, a caminho da luz imortal. O mundo consegue proporcionar muitos acordos e arranjos nesse terreno, mas somente o Senhor pode outorgar ao espírito a paz verdadeira. Nos círculos da carne, a paz das nações costuma representar o silêncio provisório das baionetas. A dos abastados inconscientes é a preguiça improdutiva e incapaz. A dos que se revoltam no quadro de lutas necessárias é a manifestação do desespero doentio. A dos ociosos sistemáticos é a fuga ao trabalho. A dos arbitrários é a satisfação dos próprios caprichos. A dos vaidosos é o aplauso da ignorância. A dos vingativos é a destruição dos adversários. A dos maus é a vitória da crueldade. A dos negociantes sagazes é a exploração inferior. A dos que se agarram às sensações de baixo teor é a viciação dos sentidos. A dos comilões é o repasto opulento do estômago, embora haja fome espiritual no coração. Há muitos ímpios, caluniadores, criminosos, indiferentes que desfrutam a paz do mundo. Sentem-se triunfantes, venturosos e dominadores no século. A ignorância endinheirada, a vaidade bem vestida e a preguiça inteligente sempre dirão que seguem muito bem. Não se esqueça, contudo, de que a paz do mundo pode ser, muitas vezes, o sono enfermiço da alma. Busca, desse modo, aquela paz do Senhor, paz que excede o entendimento, por nascida e criada e cultivada, portas adentro do espírito, no campo da consciência e no santuário do coração. Muita paz, meus irmãos, e nesse momento, então vamos fazer a nossa prece inicial, elevando nossos pensamentos ao alto, a Deus nosso Pai, a Jesus Cristo, aos trabalhadores da Sala Chico Xavier, aos trabalhadores espirituais, aos nossos irmãos, benfeitores, aos nossos amigos particulares, os nossos mentores particulares, e a todos os amigos que trabalham no bem. Meu Deus, Pai de infinita bondade, que a Tua luz se faça nesse momento, que o Teu amor possa envolver a todos nós. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que tem nos dado.
por todas as oportunidades, por todos os momentos em que seguras em nossas mãos, que nos dá acalento, né? Que nos sustenta, Senhor, em nossas dificuldades. Nesse instante, Senhor, lhe pedimos, lhe imploramos, Senhor, o teu auxílio a todos os nossos irmãos que se encontram nesse momento, Senhor, diante desse trabalho, que estão nesse momento em suas casas, em seus lares, né? Que a tua mão possa se elevar em cima dessas casas, dessas pessoas, e que possa abençoá-las em suas dificuldades. Que possa trazer luz, paz, entendimento, coragem, Senhor, fé para continuar. Muito obrigado por tudo, Senhor. Lhe pedimos também pelos nossos irmãos que estão nesse momento nas ruas, Senhor, sem um alimento, sem um teto. Nossos irmãos que estão nos leprosários, asilos, orfanatos, nas prisões. Nossos irmãos desencarnados. E pedimos também pelos nossos irmãos suicidas, Senhor. Que a tua luz, que o teu amor possa também tocá-los, Senhor. Que possa trazê-los, né, à realidade. Que possa, assim, possa iluminar esses irmãos que cometeram esses atos impensados, essas coisas que o desespero às vezes fazem com que ocorram. Senhor. E pedimos também pela nossa irmã Marcele, que vai fazer a palestra dessa noite, né, que ela possa ser abençoada por ti também, Senhor. E assim, Senhor, em nome de todo bem, de todo amor, Senhor, lhe pedimos para darmos por iniciado o trabalho dessa noite, lhe dando graças a Deus. Né? E logo após o término da exposição da nossa irmã Marcele, a nossa irmã Débora vai fazer a prece final. Uma boa palestra para todos, né? Que Deus possa estar abençoando, que possa estar acompanhando a todos nós. Muito obrigado, Senhor, que assim seja. Boa noite, Sala Chico. Com muita alegria estamos presentes nesta noite de reunião pública para estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo. Nesta noite estaremos trabalhando o capítulo 23, itens 7 e 8, deixar aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. E esse trecho, né, é uma passagem de Jesus em que há algumas discussões a respeito do significado dessas palavras que foram ditas pelo nosso mestre. Algumas pessoas podem interpretar essas palavras como uma maneira muito dura, em que não se permite o apego, o cumprimento de alguns rituais que são esperados pelos filhos em relação aos seus parentes, aos seus pais. E a explicação que a gente encontra no Evangelho é justamente no sentido contrário, em que a gente percebe um sentido muito mais abrangente desde que a gente compreenda que esta frase, isolada do contexto dos ensinamentos de Cristo, possui um significado muito diferente daquele que de fato tem quando a gente compreende o conteúdo, de fato, a essência daquilo que Jesus vem afirmando, reafirmando e demonstrando em cada uma de suas parábolas, de seus ensinamentos. Não à toa que esse trecho vem após exemplos relacionados ao respeito filial, nesse capítulo chamado A Estranha Moral, porque ele vem justamente exemplificando que o nosso conceito de família, o nosso conceito de amor, ele deve ser muito mais abrangente do que aquele que a gente conhece de fato. Quando Jesus diz, quando a gente vê no Evangelho lá de Lucas, no capítulo 9, item 59 e 60, a seguinte frase: segue-me. E o outro respondeu: Senhor, permite que primeiro eu vá enterrar meu pai. E Jesus retrucou: deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Como nós vimos falando,
Essa frase descontextualizada parece uma falta de piedade, parece uma falta de consideração e respeito à memória daquelas pessoas, principalmente de um pai que pretende sepultar o seu filho, de um filho que pretende sepultar o seu pai. Então, nesse sentido, o próprio Evangelho nos explica mais adiante. Não podemos exprimir censura àquele que considerava um dever filial ir sepultar o seu pai. Então, ele não está culpando aquele filho de querer sepultar o seu pai, muito pelo contrário. Tem, no entanto, um sentido mais profundo, que só o conhecimento mais completo da vida espiritual poderia tornar compreensível. E é sobre esse sentido, o João Miguel está querendo colo. Então, ele está aqui, querendo conversar, querendo colo com o controle na mão. Então, somente nesse sentido mais compreensível, nesse sentido mais profundo, que é o que a gente vai se deter nessa noite de hoje, para a gente tentar entender que sentido é esse que Jesus nos dá quando fala sobre deixar aos mortos o cuidado de cuidar dos seus mortos. Por quê? É na vida espiritual que está a verdadeira vida. E é a vida normal do espírito. Nesse sentido, a gente deve compreender que não vai se perder o respeito que se deve ter aos mortos. Muito pelo contrário. É um respeito que não deve estar restrito à matéria. É compreender que a elevação, que o desenvolvimento do futuro, que o desenvolvimento da nossa vida futura, que é no mundo espiritual, deve ser a nossa fundamental preocupação. E essa preocupação com o mundo espiritual, com a nossa vida no mundo espiritual, não significa que nós não vamos manter o respeito pelas memórias que nós construímos com esse ente que nós amamos. Muito pelo contrário. Jesus, mais à frente, nos ensina: não te preocupes com o corpo, pensa antes no espírito. Vai ensinar o reino de Deus. Vai dizer aos homens que a pátria deles não é a terra, mas o céu, pois somente lá transcorre a verdadeira vida. Então, de que forma a gente pode resumir a compreensão dessa frase dita por Jesus? Deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Não era, de forma alguma, uma censura ao filho que desejava sepultar seu pai, muito pelo contrário. Era um convite de Cristo para todos os jovens cuidarem dos seus interesses na vida futura. Jesus não está dizendo que nós devemos abandonar nossos pais, que nós devemos desrespeitar a memória daquelas pessoas que tanto fizeram pela gente. Muito pelo contrário, vamos respeitar a memória dessas pessoas, mas vamos sem nos apegarmos à materialidade. A gente sabe que o corpo físico, ele se desfaz e o espírito é eterno. Então é esse respeito ao espírito, à eternidade do espírito que deve ser preservada e valorizada. Essa vida futura que Jesus chama, né? Não é pensando no amanhã, mas no amanhã do nosso corpo físico, mas é no nosso amanhã espiritual. Então, no livro Fonte Viva, na passagem 143, Acorda e Ajuda, fala um pouco sobre essa questão. Começa com a passagem de Mateus: segue-me e deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, versículo 22. E vem discorrendo: há muita gente que perambula nas sombras da morte sem morrer. Trânsfugas da evolução cerram-se entre as paredes da própria mente, cristalizados no egoísmo ou na vaidade, negando-se a partilhar a experiência comum. Olha só, está dizendo que estamos presos na parede da nossa própria mente, cristalizados no orgulho e na vaidade, nos negando a participar, a dividir a experiência comum, que é essa experiência mais abrangente que ultrapassa o corpo material. E ele coloca: aprende, João Miguel, aprende a participar da luta coletiva. Sai a cada dia de ti mesmo e busca sentir a dor do vizinho, a necessidade do próximo, as angústias do teu irmão e ajuda quanto possas. Cedamos algo de nós mesmos em favor dos outros, pelo muito que os outros fazem por nós. E olha que bonito isso, que importante isso. Mas é bonito porque é muito importante. Vem falando sobre como devemos sair de nós mesmos para buscar no próximo, compreendermos a dor do vizinho, a necessidade do próximo. Porque o apego
ao corpo físico, o apego à materialidade, as tradições que pouco contribuem para a nossa evolução, acabam sendo um atraso e um empecilho para que nós possamos seguir adiante. E quando ele diz, cedamos algo de nós mesmos em favor dos outros, pelo muito que os outros fazem por nós. O que nós podemos ceder de nós mesmos? Nós já paramos para pensar sobre a forma que nós podemos nos desenvolver, que nós podemos nos dividir com o outro? E ele conclui nesse trecho. Se encontrares algum cadáver, dá-lhe a bênção da sepultura, na relação das tuas obras de caridade. Mas, em se tratando da jornada espiritual, deixa sempre aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Então, aqui fica muito claro o significado desse trecho. Deixai os mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Se encontrares algum cadáver, dá-lhe a bênção da sepultura. Não deixa de sepultar o morto. Mas, em relação às tuas obras de caridade, na relação das tuas obras de caridade, em se tratando da jornada espiritual, deixa sempre os mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Não cabe somente a nossa pessoa, o nosso indivíduo, o cuidado com a urna adequada, o espaço no cemitério, a lápide mais elaborada. Isso tudo são apreços, apegos que estão associados a tradições, a vaidades, a status, porque existe uma coisa de hierarquia da morte que sempre existiu, e ela vem tomando dimensões a cada época de uma forma diferente, mas que sempre existiu, que uma lápide muito bonita, uma pessoa que tem mais posses, é importante ter uma urna mais sofisticada. E a gente para pensar de verdade, qual é o sentido de tudo isso? Quando, na verdade, o que nós devemos deixar claro são as obras de caridade que devem ser desenvolvidas. E é essa reflexão que esse trecho nos deixa, em que nós não devemos negar o respeito àqueles que nos antecederam, muito pelo contrário, mas devemos enaltecer, valorizar esse respeito através das nossas obras de caridade. Então a gente se despede por aqui, deixando essa reflexão a respeito do Evangelho, sobre o quanto a cada dia que passa Jesus nos incentiva a nos preocuparmos com o que fazemos nesse momento da vida, mas sem nos apegarmos à materialidade, sem nos apegarmos às coisas que não são importantes, que não vão nos auxiliar e nem auxiliar os nossos na nossa vida futura, na nossa vida espiritual. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus. João, vem dar tchauzinho para todo mundo aqui também. Dá tchau, filho. Dá tchau para todo mundo. Tchau, pessoal. Boa noite. Eu tô com soninho agora, também vou mimir. Tá bom? Boa noite para todo mundo. Beijos, beijos. Boa noite, irmãos. Vamos elevar nosso pensamento a Jesus, agradecendo por mais essa oportunidade. Que a espiritualidade amiga nos envolva, dê luz, paz, sabedoria. Envolva nossos pensamentos, envolva nossos lares, envolva todas as instituições religiosas. Que tenhamos muita luz, muita paz, muita sabedoria, muito discernimento para resolver, acatar todas as situações diárias do nosso caminho. Envolva nossos irmãos desencarnados, nossos irmãos suicidas, envolva os hospitais, nossos irmãos que estão internados, os que trabalham, os que estão doentes nos lares. Envolva todos os nossos lares, orfanatos, asilos, presídios, nossos irmãos moradores de rua. Tenhamos muita paz, muita luz, que Jesus nos envolva, que tenhamos afinidade com o bem e com o alto e que possamos ser luz, ser esse ponto de luz, ser esse farol. Envolva nossos governantes, que eles tenham mais amor no coração, que eles possam nos auxiliar, nos amparar, melhorando a nossa saúde,
Que eles melhorem, Senhor, o coração. Eles estão tendo a oportunidade tão grande de poder ajudar o próximo. Que a luz do Senhor envolva todos nós. Muita paz para todos, graças a Deus. Que assim seja.